Sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje para conversar com você. E nós vamos falar um pouquinho sobre os Rainmakers e o curso Sem Limites. Nessas últimas semanas, eu lancei alguns vídeos, não é? O medo de empreender, por que ser um vendedor e por que pessoas que nascem no mesmo lugar e que têm as mesmas referências de vida têm resultados diferentes. E isso tem gerado muitos questionamentos, as pessoas perguntando: Luiz, o que é o curso Sem Limites? Do que é feito esse curso? Quais são os módulos? Quanto tempo dura? E o que é Rainmaker? Então, eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês, porque o Rainmaker, a estratégia Rainmakers para ajudar os empreendedores e para ajudar as pessoas que querem realizar seus sonhos, o porquê que ela é fantástica. Imagine o seguinte, imagine uma pessoa que era empregada e que trabalhava vendendo terno e que depois foi para a área da alfaiataria da loja e depois conseguiu um emprego com os maiores alfaiates e nomes do Brasil. E ele sempre teve um sonho. Saiu do seu emprego junto com mais um amigo e abriram uma pequena loja com 5 costureiras para fazer roupas de alto padrão. E hoje tem 150 funcionários, exporta suas roupas, pessoas vêm de fora, artistas globais, jogadores de futebol, presidentes de grandes empresas, está em todas as revistas, faz desfiles maravilhosos e alcançou sucesso. Como que um ex-cobrador de lotação hoje pode morar na Europa, ser um grande líder e empresário? Como uma pessoa que veio do Nordeste e que tinha um sonho de apenas ganhar R$800, hoje se torna um grande empresário, visionário e que lança e que tem novas ideias e que lança tendências e que hoje é sócio de uma holding. Ou pessoas que eram empregados e hoje têm cadeias de salão de beleza, lojas de roupa. Como isso aconteceu? Imaginem vocês sabendo passo a passo quais são os desafios, o que essas pessoas fizeram, como elas chegaram lá. Essa é a estratégia Rainmakers. A estratégia é de que os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com o erro dos outros. A estratégia Rainmakers é transformar vocês em sábios, para vocês aprenderem com os erros e os acertos das pessoas que chegaram ou estão a caminho da onde você quer chegar. Durante toda a minha vida, eu treinei pessoas, eu também fui um desses. Eu era uma pessoa que tinha sonhos, eu era uma pessoa que queria vencer, que queria mais e que seguiu o caminho de todo mundo, escola, faculdade. E aí um dia eu quis empreender e as pessoas me chamaram de louco e eu tive uma ideia. E eu achei que a internet era o caminho, que as lojas virtuais. E eu comecei a então montar minha empresa e larguei minha faculdade. E as pessoas me chamaram de louco. E eu sempre gostei de aprender. E eu sempre tive essa noção de que aprender com o erro dos outros é mais fácil do que aprender com seus próprios erros. E eu lia muitos livros de empreendedores de sucesso, nacionais e internacionais, como Samuel Klein, Silvio Santos, e aí depois Rockefeller, Bill Gates, Steve Jobs, Sam Walton. E todas essas pessoas tinham muita coisa em comum. E todas elas foram chamadas de louco. Quando os meus amigos de faculdade falaram: você é louco, nós estamos com estágio. O estágio não paga nem a mensalidade da faculdade. E eu fiquei pensando: como é que eu vou comprar um apartamento de R$1 milhão ganhando R$5.000 por mês? Como eu vou viajar para o exterior? Como é que eu vou realizar os meus sonhos? Como é que os meus amigos faziam? Diminuíam os sonhos. Faziam prestações a perder de vista de um carro. E aí então é óbvio, eles iam arrumando seu emprego, cada um tinha uma estratégia. E essa estratégia durante 10, 20 anos, e aí eu pensei: eu não quero ser igual às outras pessoas. Eu quero seguir o meu caminho, eu quero fazer a diferença. Eu sou único e eu não preciso da aprovação deles. Ou seja, eu não preciso me encaixar. E eu percebi que todos os grandes empreendedores tinham essa mesma ansiedade, essa mesma crença no seu sonho. E eu tive o sonho de montar a minha empresa. E recrutei e falei com pessoas que me seguiram e nós montamos uma grande empresa. E dessa empresa surgiu uma holding e dessa holding, desse sucesso, vários amigos que também fizeram a mesma coisa e nasceu a estratégia Rainmakers. E para inaugurar essa estratégia, eu vou lançar um curso Sem Limites, que é um curso que fala um pouco sobre mim, é um curso que fala sobre eles, é um curso que fala sobre uma estratégia toda usada por todas as pessoas que venceram.
é uma união entre todos aqueles livros que eu li, todas as histórias que eu presenciei, em todas as pessoas e sócios que nestes anos eu tive o prazer de conviver, sobre erros, acertos, desafios, sobre tudo aquilo que talvez você precise saber para não errar aonde eu errei, os meus amigos erraram e os grandes nomes do empreendedorismo erraram. E se vocês forem pensar bem, nós podemos ser aquilo que nós sonhamos. Só que nós não aprendemos como fazer isso. Ou seja, a escola ensina a gente como fazer uma conta, ensina história, ensina geografia, ensina biologia, mas não ensina como é que a gente põe em prática os nossos planos para vencer. Então, o Curso Sem Limites, o módulo 1, nosso primeiro assunto é paradigma. Ou seja, quais são suas crenças? O que você realmente acredita? O que você quer, talvez você saiba o que você quer. Mas será que aquilo que você quer você precisa? Porque uma coisa é querer, outra coisa é precisar. Porque o universo não sabe a diferença entre um carro popular e um carro de luxo. E se o carro de luxo traz mais conforto, por que não precisar de um bom carro em vez de um carro mediano? Ou por que não precisar de uma boa casa em vez de uma casa qualquer? Nós temos que alinhar a sua crença com aquilo que você acha que você é capaz. Nas minhas palestras, eu sempre pergunto para as pessoas, você ganha o que você merece? E a maioria das pessoas fala assim, não. Então, se você não ganha o que você merece, está na hora de você largar seu emprego e começar a acreditar nos seus sonhos. Começar a desenvolver alguma coisa que você gosta de fazer. E paradigma é isso, paradigma são suas crenças limitadoras. É aquilo que você aprendeu na escola dos 0 a 9 anos de idade, nós não temos paradigmas. Só que nós vamos crescendo e as pessoas vão falando como o mundo é ruim, é difícil, como a maioria das pessoas não conseguem. E ao invés de nós nos acharmos únicos e falar, bom, 100 pessoas não conseguiu, mas se 5 conseguiu, você é a sexta, a gente se coloca lá, junto com a maioria. Mas nós queremos ter o que a minoria tem, mas fazemos o que a maioria faz. Isso tem que inverter. Então nós vamos tratar muito sobre paradigmas, sobre quais são seus paradigmas, quais são suas crenças, como é que a gente apaga isso, como é que a gente reverte isso. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre medo, ainda no módulo 1. Eu vou ensinar para vocês que o medo é algo que não existe. O medo é um fruto da sua imaginação, baseado em crenças racionais e que não tem nada a ver com a sua intuição. E se mesmo assim você não se livrar desses medos, nós vamos ensinar a como você ser empreendedor com medo mesmo. Baseado em fé, baseado nas outros exemplos e vamos colocar em vocês âncora para que você tenha a ciência que aquilo que você está fazendo é o certo. Porque muitas pessoas acham que, fala assim, dinheiro não traz felicidade. E eu digo, a falta dele também não. Mas o sucesso traz felicidade. Sabe por quê? Primeiro que o sucesso não é um lugar onde vocês vão chegar. Sucesso é uma jornada. Né? Ele não é um destino. Ele é uma jornada. Ele é o dia a dia. Ele é o dia a dia onde a gente se sente bem fazendo aquilo que a gente gosta, aonde nós nos sentimos úteis, produtivos, aonde a gente sabe que o nosso conhecimento e as nossas horas aplicadas dentro de um trabalho trouxe prosperidade. E aí então nossa autoestima cresce. Quando a nossa autoestima cresce e nós ficamos de bem com a vida, nós tratamos bem as pessoas que a gente ama e nós conseguimos perceber a necessidade das outras pessoas e tudo isso gera prosperidade. E muito do curso Sem Limites, nos primeiros módulos, onde paradigma e medo, é para livrar os paradigmas e os medos para que a gente consiga começar a enxergar a prosperidade. Ou seja, porque ser feliz é o equilíbrio entre a autoestima, entre seus sonhos, prosperidade, o seu relacionamento familiar. Nós vamos falar sobre isso também nos módulos mais para frente, sobre equilíbrio financeiro e familiar. Já ainda no módulo 1, depois do medo, nós vamos tratar sobre um assunto muito legal, que é o sistema educacional dos países. Ou seja, não basta eu te falar sobre paradigma, sobre medo e não ensinar para vocês como é que o mundo funciona. Eu adoro história, adoro ciência política, tive excelentes professores, estudo e leio muito sobre isso e a gente aprende coisas fantásticas, inclusive observando. Vamos no supermercado e nós lidamos com muitas empresas americanas. Não é? Gillette, Coca-Cola, se a gente, Gessi Lever, se a gente for colocar grandes marcas de sabão em pó e produtos que a gente usa todos os dias, e para onde a gente olha, nós vemos uma grande empresa americana que iniciou por um empreendedor. Quando a gente vai para os computadores, nós temos HP, Dell, IBM,
Quando nós vamos para a internet, a gente se depara com Google, Facebook, WhatsApp e todas as outras startups americanas que fizeram bilhões. E aí, de repente, a gente também tem os japoneses com a Sony, Honda, e aí nós vamos os coreanos, Hyundai. Ou seja, tudo aquilo que a gente consome e compra surgiu a partir do empreendedorismo de uma pessoa como Henry Ford, Rockefeller. O que essas pessoas têm em comum? O que a gente pode aprender? E o porquê há essa concentração de empreendedores e milionários em alguns países e outros têm tanta dificuldade de exportar sua tecnologia, suas ideias e seus empreendedores? Tudo isso tem a ver com o sistema educacional. E eu vou provar para vocês e vou mostrar para vocês o quanto os cursos, e quanto o sistema educacional e como a maneira que nós aprendemos a pensar é importante. E nós temos que mudar a maneira como a gente pensa, é claro, se você quer ser um empreendedor de sucesso, conquistar seus objetivos e pensar como essas pessoas aprenderam a pensar e como um sistema educacional correto leva as pessoas para um funil, aonde é óbvio, tem uma meritocracia. Alguns seguem um caminho, outros, mas que são países que privilegiam o empreendedorismo, privilegiam a ideia e que as pessoas não são empurradas a serem iguais umas às outras, e sim a conquistarem o seu espaço no mundo. A gente vai falar isso na terceira parte do primeiro módulo, né, dos sistemas educacionais, e isso vai servir para sua família, para o seu filho, vai cair uma ficha em você e você vai entender de onde vem o seu medo. A partir daí, porque talvez a sua crença e talvez aquilo que você aprendeu na escola não seja da maneira que você acha que é. Depois, nós vamos falar da sua autoestima. Nós vamos falar da sua autoestima e encerrar esse módulo com crença e fazer uma junção de tudo isso, sistema educacional, autoestima, medo e paradigma. Um webinário para a gente falar sobre dúvidas, para falar sobre seus problemas, para falar sobre aquilo que você já enfrentou, e aí depois um livro. Após alguns dias, 30 dias, para dar tempo de você assimilar, ver essas perguntas, ler esse livro, nós vamos lançar o módulo 2. E o módulo 2 tem a ver com liderança. Porque eu sei que eu estou falando aqui para líderes de empresas de venda direta, multinível e de empresários que têm os seus colaboradores e funcionários. E que não quero que eles sejam somente funcionários, mas sim líderes dentro da sua empresa. E aí nós vamos falar de crença, de recrutar, né? Como montar uma equipe. Como montar uma equipe acreditando naquilo que você acredita. Como selecionar essas pessoas. Como se aproximar de pessoas com a sua crença e que querem aquilo que você quer, que acredita aquilo que você acredita e que não está com você só para ter o que você tem. Esse módulo vai tratar muito disso e utilizando exemplos de pessoas que utilizavam essa técnica, como Steve Jobs, Martin Luther King, irmãos Wright e muitos empreendedores e algumas empresas, e somente algumas empresas, incrível que pareça, usam essa estratégia. Ou seja, que é a estratégia do conceito, do porquê. E nós vamos falar muito sobre isso. No final desse módulo, nós vamos fazer uma junção do módulo 1 com o módulo 2, um webinário. E nós vamos também indicar um livro falando sobre o porquê que as pessoas ricas são ricas, ou seja, qual a diferença? Foi feito um estudo. Nós vamos falar sobre a parte cerebral, sobre a parte química, fisiológica nesse módulo, no módulo 2. Eu vou dar para vocês, não é exemplos simples, vamos fazer pensamento positivo, não é isso. Eu vou mostrar para vocês como é que o cérebro humano funciona, como ele é dividido e por que a comunicação e a crença faz muita diferença na sua mensagem. E como isso pode agregar uma coisa fantástica que são a sua equipe e pessoas que têm a mesma crença. É como um treinador, é como uma equipe. Se eu não tenho todas as pessoas da minha equipe unidas com a crença daquele treinador ou daquele líder, a coisa não vai para frente. Vocês têm que imaginar isso basicamente como uma das empresas que utilizam esse conceito que a Apple, hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Se juntar todas as empresas da Bovespa, não dá o valor de mercado da Apple. Por quê? O que ela tem de diferente das outras companhias? Vocês vão saber. A IBM, a Dell, elas não têm as mesmas condições, não estão no mesmo país, não têm os mesmos recursos para contratar as pessoas tão competentes, né? Mas talvez ela não tenha a mesma ideologia, o mesmo conceito. E se você utilizar essa mesma ideologia no seu negócio, na sua equipe, você vai ser um duplicador. Então o módulo 1 trata você. O módulo 2 já começa a tratar você como líder, você como duplicador, você na sua equipe. E aí então, a partir daí,
nós começamos a falar de prática, a falar de família, a falar de equilíbrio, a falar do dia a dia da sua equipe, para que você se torne esse líder duplicável e gere resultado para as outras pessoas, para que você gere resultado para você. Esse é o nosso objetivo, não é? Porque é assim, quando nós trabalhamos para gerar resultado para as outras pessoas e elas estão na nossa equipe, nós ganhamos quando elas ganham. E aí então, no final do módulo 2, nós também temos um webinário. Mas para dar toda essa atenção e para conversar com você e para a gente compartilhar isso até com outros Rainmakers, nós temos um certo limite para o módulo 1 e 2. Então nós vamos abrir na primeira leva apenas 250 vagas, ou seja, o curso é online, e aí depois mais 250. Porque serão só 500 vagas para um curso que vai durar 5 meses. Nós temos 5 módulos, e desses 5 módulos nós vamos lançar o primeiro módulo, depois de 30 dias o segundo, depois mais 20 dias o terceiro, mais 30 dias o quarto, e aí depois o quinto curso, ou simultâneo, ou após 30 dias, de acordo com o andamento, com o número de questões e perguntas do webinário e as nossas conferências. Então, eu convido vocês a fazer esse curso, eu desafio vocês a fazer, porque eu tenho certeza que depois desse curso o seu resultado não será o mesmo. E você irá desenvolver hábitos de pessoas vencedoras e de líder. E se você já é um líder, você vai somar a sua experiência com a minha e com de muitas pessoas que estarão nesse curso com a gente. A minha sugestão agora para vocês é: se inscrevam na minha fanpage luisfrancisco.therainmaker.com.br, coloque o seu e-mail para participar das nossas palestras gratuitas e receber o nosso conteúdo. E fique atento ao lançamento do nosso curso, que eu tenho certeza que você vai adorar e indicar para os seus amigos e vai continuar sendo e vai continuar a sua história já sendo uma pessoa sábia, ou seja, você vai aprender com os nossos erros e também vai aprender com aquilo que a gente acertou, com aquilo que a gente errou, para que o seu negócio prospere e para que você conquiste seus sonhos e objetivos. Estamos juntos e nos encontramos no próximo vídeo.